Não poderia também deixar de saudar os advogados aqui presentes, na pessoa do meu primo, advogado Tiago Pinheiro. Quero saudar também os estudantes de Direito, seja do SESMAC, UNIT, FAT, e dizer para vocês que a busca por justiça é incessante, mas nada irá acontecer se não houver esperança. E é através dessa esperança, desembargador José Carlos Malta Marques, que eu ocupo esta tribuna nesse momento. O caso em questão se ocasionou no município de Viçosa. O paciente, senhor Guilherme Simplício, representante do BMG, fazia a intermediação entre pessoas que gostariam de adquirir empréstimos com a referida instituição financeira. Acontece que em uma dessas oportunidades, a pessoa com a qual ele tratou foi a esposa da suposta vítima, que por sua vez, ao realizar o empréstimo, não quis assinar um recibo em nome próprio, mas em nome do esposo, o que foi prontamente pelo paciente rejeitado. E dessa situação se gerou, no ano de 2006, um processo criminal que versa sobre estelionato. Vejam só, excelências, no ano de 2006, o promotor da época, Anderson Cláudio de Almeida, o denunciou pela modalidade do artigo 171 caput do Código Penal. Acontece que o magistrado, ao fazer a busca pelo endereço, que constava na época do inquérito policial, ao determinar a citação por oficial de justiça, não o encontrou. Dessa modalidade, ao não encontrá-lo, de imediato, elaborou a citação por edital. Dessa citação por edital, ocasionou aí a ideia de que estaria se objetivando se furtar da aplicação da lei penal. Acontece, excelências, que nós sabemos que hoje o judiciário dispõe de uma série de mecanismos para observar o real paradeiro, a real localização, dentre os quais o próprio sistema da justiça eleitoral, conhecido por vossas excelências, o próprio sistema da Receita Federal. São inúmeros os sistemas e, por que não, o sistema do Tribunal de Justiça, o simples SAGE. Ora, o paciente, ao longo desses anos, ingressou com várias ações, os quais determinavam o seu paradeiro. De toda forma, uma clara demonstração que ele não quer se furtar da aplicação da lei penal é que já existe o seu posicionamento quanto à resposta à acusação, inclusive advogado habilitado nos autos com o endereço certo. É bem verdade, excelências, que o nosso intento com o presente remédio constitucional heróico é a expedição de um contramandado de prisão, vez que o mandado de prisão ainda encontra-se em aberto. Mas para esclarecer ainda mais qual o intento deste causídico a subir aqui na tribuna e buscar efetivamente uma reparação, uma restituição de algo que se entende como valioso, a liberdade, que ainda se encontra de certa forma à iminência de ser cerceada, se baseia na seguinte decisão. O juízo da comarca de Viçosa afirma às folhas 17 dos autos principais a seguinte situação: é necessário a prisão do investigado, visto que tal custódia é importante para não apenas deter o investigado em novos golpes, como também para tentar recuperar o prejuízo sofrido pelas vítimas identificadas no inquérito policial e mais, especificadamente para garantir que a lei penal seja aplicada. Excelências, uma das indagações que eu costumo provocar é basicamente sobre qual a função do direito penal. O que se está a buscar aparentemente é uma reparação cível. Se busca, muito provavelmente, a restituição de valores. Ora, o direito penal, ele só deve ser utilizado, professor Malta Marques, em último caso, quando os demais ramos do direito se demonstrarem insuficientes. É bem verdade que ainda estamos em fase de colher provas. Provas como a prova testemunhal ou até mesmo o depoimento do réu
somente ficará facultado no ano de 2020, em março, oportunidade em que ele terá que se justificar perante a justiça. Enquanto isso, excelências, Guilherme Simplício, ele deve ser presumido inocente. Eu quero abrir o parênteses para uma história, contar uma história para vossas excelências. Um jovem de 7 anos de idade, observando uma bituca de cigarro, interessado com aquela circunstância, tentou observar o que aquilo se tratava. E foi de imediato mostrar para o irmão: olha, irmão, essa bituca de cigarro. De imediato o irmão, diante daquela situação, disse: mãe, meu irmão estava fumando cigarros. E a mãe sumariamente aplicou a pior pena para uma pessoa. Ficou de castigo, levou algumas palmadas, enquanto que chorava, sabendo ser inocente, que sequer tinha tragado aquele cigarro. Posteriormente, depois de tantas súplicas e momentos dizendo que seria inocente, que não tinha feito aquele ato, a mãe resolveu ouvir as partes. E disse: irmão, você viu seu outro irmão fumando cigarro? Ele disse: não, apenas segurando a bituca de cigarro. Posteriormente, ela mesma esclareceu e disse: olha, meu filho, me perdoe, nós erramos. Só que a pisa já tinha sido dada, a pena já tinha sido aplicada. E olha, excelências, esse caso não ocorreu com outra pessoa, não. A vítima nesse caso fui eu. Olha, excelências, a presunção de inocência, ela atravessa circunstâncias inimagináveis, até mesmo o nosso dia a dia. É por isso que precisamos exercitá-la. E o caso concreto, doutor Arecipo, exige um exercício da presunção de inocência. Esse indivíduo tem mais de 13 anos que o processo encontra-se em curso. E de lá para cá, não existe outro posicionamento a afirmar sobre a mácula da sua retidão de caráter. De 2006 para cá, este é o único processo que o paciente sofreu. Por isso, excelências, a presunção de inocência desse homem que sofre porque é portador de uma doença, sofre porque tem uma filha que exige os cuidados especiais dele, portadora de uma doença por nome de hidrocefalia. Diversas vezes, desembargador presidente Washington Luiz, diversas vezes em que eu ligo para o paciente, dizendo: olhe, se acalme que o julgamento será em determinada data. Sempre ouço os gritos de sua filha ao final, que possui essa deficiência. Gritos aleatórios que ele tem que conviver por ser a sua filha portadora dessa necessidade. Além disso tudo, possui graves doenças. Doenças, inclusive, que impossibilitam que ele esteja no sistema prisional. Excelências, nós estamos aqui a discutir a idoneidade de uma decisão que, de alguma forma, perdura quase 14 anos. Por isso, venho aqui verdadeiramente suplicar e, certamente, provar para vossas excelências que a justiça constitui na expedição de um contramandado de prisão. Mas para corroborar essa fala e não ser um eco em uma caverna, em um vazio, e que haja pelo menos um ouvido de súplicas, eu trago para vossas excelências alguns importantes julgados. Julgados estes das próprias cortes superiores, mas não preciso inicialmente ir tão longe. Vamos começar por um precedente oriundo da comarca de União dos Palmares. Vou começar com esse precedente no processo 0500390, dígito 30, ano 2008, 8050056. Olha só o posicionamento desse brilhante magistrado aqui da comarca do estado de Alagoas. Olha o que ele disse. Considerando a petição acostada, por meio do qual a defesa do réu acostou endereço atualizado, e ainda considerando que a prisão preventiva foi decretada como forma de garantir a ordem pública, visto ter o réu em tese evadido do distrito da culpa, noto que por ora inexistem quaisquer dos requisitos previstos para a decretação da segregação cautelar, sobretudo observando que o crime em tela ocorreu supostamente há mais de 16 anos. Diante de tais fatos, revogo a prisão preventiva do réu, ao passo que determina a expedição do contramandado de prisão. Não precisamos ir tão longe. O nosso estado de Pontes de Miranda, do desembargador Washington Luiz, que fez história saindo de uma pequena cidade e mostrando que é possível sim ser um homem de sucesso. Nós temos várias possibilidades de ter
a justiça concretizada, baseada em elementos concretos. Então, por isso que eu trouxe um julgado de uma cidade pequena, mas batalhadora e vencedora, até porque a União dos Palmares saiu de uma crise e venceu. Por isso o precedente da nossa comarca, mas vamos corroborar com julgamentos de tribunais superiores. A exemplo do próprio Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti. E ele fala o seguinte: o juízo singular apenas apontou genericamente a presença dos vetores contidos no 312, sem indicar motivação suficiente para colocar o paciente cautelarmente privado de sua liberdade. Portanto, a gravidade do delito por si só também não se sustenta o cárcere extemporâneo. Excelências, para além dessas reflexões que eu trago neste momento, o Brasil, ele constitui o país no mundo, o terceiro país com a maior população carcerária. E por mais que nós prendamos muito, os índices de criminalidade, infelizmente, só aumentam. Isso nos revela que nós estamos prendendo muito e prendendo mal. E hoje, nós temos a oportunidade de estabelecer uma política criminal desencarceradora, dizendo quem deve estar preso lá e quem não deve, afirmando a vontade do legislador que esculpiu um artigo que possibilita a vossas excelências a adoção de diversas medidas cautelares, cumulativas ou não, o próprio artigo 319 do Código de Processo Penal. Então, excelências, por que estabelecer uma medida cautelar extrema se nós podemos estabelecer outras diversas que asseguram que o indivíduo irá comparecer a todos os atos, não sairá do distrito da culpa, tem advogado habilitado nos autos? E para encerrar... Professor Rodrigo, só para avisar você vai ter mais 2 minutos para concluir seu tempo. Obrigado, presidente. E para encerrar, além desse pedido subsidiário do estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão, existe ainda a ideia da prisão domiciliar, que é o pedido derradeiro. Excelência, comprovadamente nos autos, nós juntamos perícias de médicos idôneos, inclusive médicos credenciados à Justiça Federal de Alagoas. O senhor Guilherme Simplício, ele é aposentado. Ele não pode exercer suas atividades habituais. Para além de tudo isso, possui uma filha que precisa dos cuidados não só da mãe, mas do pai também. Porque é uma situação grave, hidrocefalia, caso vossas excelências conheçam, é uma doença que exige cuidados imediatos e urgentes. Para tanto, excelências, o artigo 318 possibilitou, em se tratando de casos dessa similitude, a adoção de medidas cautelares como a prisão domiciliar. Para tanto, excelências, venho aqui, em síntese, finalizando, agradecendo a atenção de todos, inclusive do representante do Ministério Público, venho pedir que vossas excelências expeçam o contramandado de prisão. Caso vossas excelências não entendam sobre a revogação irrestrita da medida cautelar, que se estabeleçam algumas medidas cautelares previstas no 319. E se entenderem, além disso, que é necessário olhares mais acurados da justiça, o paciente se coloca à disposição, para que seja colocado tornozeleira eletrônica, seja de raio zero, com o objetivo de cumprir em prisão domiciliar. Excelências, é como peço, rogo, nesses termos, o deferimento.